Olá, meus amiguinhos! Nosso papo nesse vídeo é acerca de microempresa e empresa de pequeno porte. São modalidades simplificadas de tratamento de entes empresariais de acordo com seu nível de faturamento. Então, a depender do nível de faturamento, uma entidade pode, querendo, não é automático, se enquadrar como microempresa e empresa de pequeno porte. Bom, os valores da microempresa e empresa de pequeno porte, para esse vídeo não ficar velho, estão no link aqui embaixo, na primeira linha dos comentários. Enquanto eu gravo isso aqui, eu estou em março de 2023. O faturamento para enquadramento como microempresa é de R$360 mil de faturamento bruto no ano. E o enquadramento como empresa de pequeno porte é até R$4.800.000 de faturamento bruto no ano. Para se manter como tal, tem que se manter dentro da faixa, mas a lei dá uma tolerância de até 20%. Então, se passar até 20%, não perde o enquadramento. Aprende. O enquadramento é facultativo. Não é o fato de ter esse nível de faturamento que vai fazer com que um ente vire microempresa e empresa de pequeno porte. Essa simplificação, desburocratização, proteção da micro e pequena empresa já vem lá desde 1988 na nossa Constituição. Foi algo criado nos anos 70, mas na verdade, como dogma legal, surgiu na Constituição de 88, que inclusive em mais de um dispositivo traz essa proteção à micro e pequena empresa. Hoje, a nossa lei da micro e pequena empresa é a Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei tem um problema grave. Até o artigo 11 vai otimamente bem. No artigo 12 para frente, ela trata somente de tributo. Simples nacional, que daqui eu digo. Está errado, porque nós temos uma Lei Complementar 95 de 98 que diz o quê? Cada lei só pode ter um objeto. Cada lei só pode ter um objeto. Nós teríamos que ter uma lei de enquadramento e tratamento da micro e pequena empresa. E para a questão tributária, que é algo técnico específico com princípios próprios, o correto deveria ser outra lei. O que fez a genialidade do legislador brasileiro? Juntou tudo, a parte empresarial e a parte tributária em uma lei só. É a Lei Complementar 123 de 2006. Então a leitura, a partir do artigo 11, se vai tratar aí, vai ser muito difícil. Aí no artigo 18 vai trazer o MEI, aquele que tratamos na aula passada, depois vira tributário de novo, termina com tabelas e anexos. E aí a gente sabe, né? Quando vira direito tributário, aí vira aí uma pirotecnia, vira um manicômio, vira uma loucura que nem o legislador, nem o regulamentador, muito menos o contribuinte entende. É importante que você desvincule a ideia de micro e pequena empresa a Simples Nacional. Simples Nacional é um regime tributário facultativo para micro e pequena empresa. Embora na quase totalidade dos casos a micro e pequena empresa sejam tributadas pelo Simples Nacional, não é automático, precisa ser requerido. É plenamente possível uma micro e pequena empresa não ser tributada pelo Simples Nacional. Pode ser tributada até pelo regime de lucro real. Então não é obrigado a ser pelo Simples. Como é que funciona essa tributação pelo Simples? Funciona assim: a depender da faixa bruta de faturamento, uma alíquota. E nessa alíquota já está ali um monte de tributo. Olha só a lista: PIS, INSS, IPI, ICMS, ISS, CSLL, COFINS e IRPJ. Tudo isso em um único documento, documento de arrecadação do Simples. As normas
da tributação simples são geradas também através de um comitê. Comitê Gestor do Simples Nacional, que inclusive também expede normas sobre MEI, aquele vídeo passado. Então, microempresa, empresa de pequeno porte, paga menos tributo? Não, não paga menos tributo. Consegue sim pagar de modo integrado, de modo simplificado. Tem outras vantagens em ser MEI, em CME? Tem, na verdade, algumas. Bom, seu ato constitutivo, por exemplo, não precisa ter visto de advogado. Podem ser autoras nos juizados especiais cíveis. Então, nos juizados especiais cíveis, é possível que ME e EPP sejam autoras lá, ou seja, podem litigar sem pagar custas em primeira instância. Na nossa lei de falência, na lei 11.101 de 2005, aliás, vamos ter um módulo aqui sobre falência e recuperação, tem algumas vantagens para a micro e pequena empresa. Por exemplo, o administrador judicial da micro e pequena empresa, a remuneração dele não é de 5% sobre o valor das dívidas na recuperação ou o valor da massa falida, não. É de só 2%. Então o administrador tem uma remuneração menor, né, causando menos prejuízo, portanto, para a micro e pequena empresa. Tem um integrante do comitê de credores é que faz as vezes da Assembleia, que é separado, é exclusivo, escolhido só por credores micro e pequena empresa. Micro e pequena empresa tem um tipo de recuperação judicial facultativa só para elas, chamada recuperação judicial especial ou plano especial, que já é taxado, tipo, já pega o valor, podendo ter desconto, divide tudo em até 36 vezes com 180 dias para pagar pela taxa Selic. Tudo isso é o que nós chamamos de plano especial de recuperação. E ainda na recuperação, a parte do crédito previdenciário tem benefício para o parcelamento que não tem para as empresas normais, que não sejam ME e EPP. E até se houver crime, mas não for habitual, crime falimentar. Se não for habitual, tem redução de pena. Redução de 1/3 a 2/3. Na CLT também traz algumas vantagens. Por exemplo, multa por ter trabalhador não registrado é menor, R$ 800 por empregado. Multa por não anotar a carteira de trabalho também é menor, R$ 800 por empregado. Se for empresa normal, empresa comum, R$ 3.000 por empregado. ME e EPP, a penalidade é menor, R$ 800 por empregado. E o valor para depositar, para recorrer na Justiça do Trabalho, você sabe que no Brasil tem algo assim muito curioso, né? Para a empresa recorrer, para o empregador recorrer, tem que depositar, a gente tem que fazer depósito recursal. Bom, esse depósito é um valor alto, astronômico, né, que é justamente para impedir mesmo a empresa de recorrer. No entanto, para a microempresa e empresa de pequeno porte, o valor cai pela metade. Enquanto eu gravo isso aqui, o valor cheio é R$ 12.000 para o recurso ordinário, equivalente à apelação, né, no CPC, e o valor é de R$ 24.592 para o recurso de revista, para o TST. Então, para microempresa e empresa de pequeno porte, esses valores são pela metade. E no CPC, Código de Processo Civil, também tem vantagem para microempresa e empresa de pequeno porte. Se por um acaso não tiver no processo, se não tiver no tribunal o endereço eletrônico da ME e EPP, ela não será penalizada. Por quê? Porque cabe às juntas comerciais entregar e integrar o cadastro com os tribunais no que tange a comunicação eletrônica, no que tange o endereço eletrônico. Então, se por um acaso uma ME e EPP for autor ou réu no processo, seu endereço eletrônico já vem diretamente do cadastro da junta comercial, não sendo cabível a ela a penalidade por ela não ter cadastrado seu endereço eletrônico diretamente no tribunal. Em licitações também existe vantagem, por dois motivos. Primeiro, pode haver modalidade de licitação específica para ME e EPP. E em licitação comum, aberta, normal, é critério de desempate, mantidas as outras condições, o fato de ser ME ou EPP. Bom, e desvantagem?
Desvantagem em ser microempresa e empresa de pequeno porte? Existe? Existe não, existem algumas. Primeiro que a tributação é pelo faturamento bruto, ou seja, não pode compensar prejuízo contábil. Não pode fazer a compensação que no lucro real consegue. Então, se você tem faturamento, mas não tem lucro, dane-se, vai ser tributado, porque é em cima do faturamento. Se fosse lucro real, como é em cima do lucro, então você pode compensar prejuízo, pagar menos tributo, paga mais aqui, depois diminui na próxima competência. Mas se for simples, está ferrado. Faturou, independente de ter lucro, vai ter que pagar o tributo. Essa alíquota vai de 4% a 32% do faturamento bruto. Tem um monte de faixa entre esses dois, 4% a 32%. Vai depender se é indústria, se é comércio, se é serviço, ramo de atividade. Os serviços é que têm as alíquotas mais caras, mais altas a serem pagas. Também não pode gozar, não pode fruir de descontos. Então, olha, PIS, COFINS, IPI e ICMS são tributos que permitem a compensação, ou seja, com a compra e a venda. Minha empresa compra, eu pago o tributo e quando eu vendo, eu posso me creditar daquele tributo que eu paguei. Então eu só vou recolher a diferença, desde que não seja microempresa e pequeno porte. Porque microempresa e empresa de pequeno porte abre mão do crédito tributário de PIS, COFINS, ICMS e IPI. E como uma última desvantagem, não serve ME e EPP, não serve não é cabível para todas as atuações. Algumas atuações, algumas áreas de comércio e indústria são proibidas de ter microempresa e empresa de pequeno porte. Como isso é uma questão tributária e vive mudando, eu sequer vou colocar uma lista aqui, mas não são todas as áreas de funcionamento que aceitam microempresa e empresa de pequeno porte. Olha, microempresa e empresa de pequeno porte não tem mais que ter a sigla ME e EPP. Acabou. Isso está revogado. Era o antigo 72 da lei complementar que determinava isso. Não tem mais, tá? Então, se tinha, pode tirar. Se não foi tirado automaticamente aí do seu estado. Então, esse ME e EPP dançou. Não precisa mais ter. Bom, terminamos aqui a nossa conversa acerca de enquadramento tributário. MEI, ME, EPP e empresa de grande porte, que já falamos há 2 vídeos atrás. Vamos ao próximo vídeo?